Hoje vamos discutir exatamente por que Alvo Dumbledore, indiscutivelmente o maior diretor que a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts já viu, nunca assumiu um cargo de liderança muito maior no mundo bruxo. Como o ministro da magia britânico, por exemplo, é dito que ele recebeu esse convite várias e várias vezes. Mas por que ele não aceitou? Vamos analisar junto comigo isso aqui. If one only remembers to turn on the light. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e pra começar, é provável que Dumbledore seja um dos poucos bruxos na história que foi essencial na queda de não um, mas dois bruxos das trevas poderosos, ambos liderando conflitos mágicos mortais. Sua primeira conquista ocorreu quando ele derrotou o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, lá em 2 de novembro de 1945. E ao fazer isso, o Dumbledore não apenas impediu Grindelwald de continuar a ganhar poder com a intenção de subjugar trouxas ao redor do mundo, como também encerrou a guerra mundial bruxa que havia estourado devido às visões preconceituosas de Grindelwald. Então, na década de 1990, o Dumbledore também foi responsável por identificar a fraqueza de Voldemort, ou seja, seus múltiplos Horcruxes, o que eventualmente levou Harry Potter a ser capaz de derrotar o Lorde das Trevas. Enquanto poucos bruxos ou bruxas podem se gabar de conquistas semelhantes, Dumbledore derrotou esses bruxos das trevas enquanto também ensinava em Hogwarts. Ele foi um professor renomado por anos antes de se tornar um dos diretores mais admirados da escola. Dado todo esse histórico, parece bastante estranho que um bruxo tão poderoso e justo como Dumbledore, que claramente poderia liderar uma organização, nunca tenha sido o chefe do órgão governamental mágico da Grã-Bretanha, o Ministério da Magia. Pra quem não sabe, o Ministério da Magia é o mais alto cargo dentro do Ministério, o órgão que governa o mundo bruxo britânico. A função do Ministério é regular e aplicar as leis para a comunidade mágica, além de garantir que a existência do mundo bruxo seja mantida em segredo dos trouxas. O ministro deve agir como um intermediário entre o mundo bruxo e o governo trouxa, além de gerenciar os diversos departamentos e funcionários do Ministério. Ser ministro significa tomar decisões cruciais que afetam toda a comunidade mágica e às vezes até o destino de todo mundo bruxo. É um fardo pesado, especialmente quando bruxos das trevas como Grindelwald e Voldemort ameaçam as próprias fundações e sociedade bruxa. Para ter sucesso como ministro da magia, não basta ter habilidade mágica, é preciso ter fortes habilidades de liderança. Um grande ministro precisa ser conhecedor, adaptável e ter coragem para fazer as escolhas mais difíceis. Mas não podemos esquecer que o ministro também é um representante da comunidade bruxa, agindo como uma voz para o povo. Assumir tal responsabilidade não é um compromisso pequeno. O Ministério da Magia britânico já existia há muito tempo, quando Alvo Dumbledore poderia ter sido ministro. A instituição foi formalmente estabelecida lá em 1707, embora nas décadas seguintes essa posição fosse geralmente eleita democraticamente. Houve várias ocasiões em que o papel foi oferecido ou nomeado a um bruxo ou bruxa. A primeira instância em que uma nomeação foi dada ao invés de uma eleição foi no caso do primeiro-ministro da magia. É provável que isso tenha ocorrido devido à necessidade da sociedade mágica de colocar o órgão governamental em funcionamento rapidamente. No entanto, nomeações como essa ocorreram várias vezes ao longo dos anos, especialmente em tempo de crise, quando era mais prudente preencher o cargo rapidamente do que realizar uma votação pública. Bom, no que sabemos, o Ministério já perguntou a Dumbledore várias vezes se ele gostaria do cargo, uma oferta que foi feita e recusada por Dumbledore em várias ocasiões. Mas por que ele não aceitou? O que fez ele recusar o papel repetidamente? O que exatamente fez ele tomar essas decisões? Bom, imagina como os eventos da Ordem da Fênix e do Enigma do Príncipe poderiam ter sido diferentes se Dumbledore fosse o ministro da magia em vez de Cornélio Fudge ou Rufus Gringotts. Bom, como o falecido professor compartilhou com Harry quando eles estavam no limbo em 1998, ele recusou o cargo do Ministério da Magia repetidamente por uma razão principal. Ele não confiava em si mesmo com tanto poder. Eu, enquanto isso, fui oferecido ao cargo de ministro da magia não uma, mas várias vezes. Naturalmente, recusei. Eu havia aprendido que não se deve confiar em si mesmo com tanto poder.
Mas você teria sido melhor, muito melhor do que Fudge ou Scrimgeour, exclamou Harry. Não tenho tanta certeza. Provei quando muito jovem que poder era a minha fraqueza e minha tentação. É curioso, Harry, mas talvez aqueles que são mais adequados ao poder sejam aqueles que nunca o buscaram. Aqueles que, como você, têm a liderança imposta sobre eles e assumem a responsabilidade, porque precisam e descobrem, para sua própria surpresa, que a vestem bem. Eu estava mais seguro em Hogwarts. Como muitos de vocês devem se lembrar, a circunstância que Dumbledore se refere aí nessa confissão a Harry envolvem o fato de que ele negligenciou suas responsabilidades como guardião de sua irmã doente, a Ariana, em busca de unir as relíquias da morte ao lado de Gellert Grindelwald. E apesar de não saber exatamente o que levou à morte da Ariana, ele se considerava culpado e temia que, como uma vez fora um bruxo jovem incrivelmente ambicioso, com sonhos de glória, ele nunca mais poderia ser confiável com a perspectiva de poder. Talvez ele pensasse que se tornaria tão egocêntrico que simplesmente se recusaria a abdicar de sua autoridade, condenando o Ministério da Magia Britânico a ser submetido ao seu reinado. Mas manter essa posição indefinidamente, especialmente se ele voltasse aos modos de sua juventude ambiciosa e preconceituosa, simplesmente não seria possível. Há controles e balanços claros em vigor para evitar que isso aconteça. Por exemplo, durante o tempo de Perseu Parkinson como o Ministro da Magia entre 1726 e 1733. Ele tentou tornar ilegal o casamento com trouxas e a comunidade bruxa prontamente e tirou do cargo assim que puderam. Além disso, Dumbledore não parecia mais desejar tanto poder assim, ou pelo menos seu medo de poder havia diminuído substancialmente as suas ambições. Essa é a mesma razão pela qual ele rejeitou a oportunidade de se tornar o líder supremo da Confederação Internacional dos Bruxos em 1932. Além dos medos de Dumbledore em relação ao poder e à liderança, pode ter havido outra razão pela qual ele nunca aceitou as ofertas do ministério para se tornar o ministro da magia. O fato de que ele sempre teve a sua própria agenda. Além de dirigir Hogwarts, ele também estava constantemente trabalhando para descobrir como derrubar os dois maiores adversários do mundo bruxo de sua vida, Grindelwald e mais tarde o Voldemort. Com Gellert Grindelwald, Dumbledore trabalhou com Newt Scamander em um grupo de bruxos e bruxas para orquestrar a derrota do Bruxo das Trevas. E então, décadas depois, em 1970, ele formou a Ordem da Fênix para combater as forças malignas de Tom Riddle. Essas missões, além de sua dedicação à escola, sempre foram uma prioridade para Dumbledore, que via a proteção do mundo bruxo como seu objetivo principal. Isso provavelmente teria ficado em segundo plano se ele tivesse assumido o cargo de ministro da magia, que teria consumido grande parte do seu tempo e energia. Ao não aceitar o papel de ministro, Dumbledore foi capaz de realizar sua própria agenda e orquestrar os eventos do mundo bruxo a partir dos bastidores, sem ser diretamente responsável pelo destino da comunidade mágica. Tá aí, galera, mais um vidinho sobre Dumbledore aqui e o porquê que será que ele não aceitou ser ministro da magia. É uma pergunta que às vezes eu pego muitas pessoas se fazendo, inclusive eu mesmo, rapaz. Aliás, uma pergunta muito melhor e muito mais interessante que a gente deveria se fazer aqui é: se Dumbledore fosse o ministro da magia durante os eventos de Voldemort, durante os eventos da saga Harry Potter, seria melhor ou seria pior? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Já não esquece e deixa essa força fundamental pra gente aqui, galera. Deixa seu like, a sua inscrição. Ajuda a gente demais. Cara, a gente tá em busca dos 100 mil inscritos, cara. E eu, assim, nunca pensei nisso, mas a gente tá muito perto. Então, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, cara. A gente tá quase lá. E eu tenho muita fé, gente. Muita fé mesmo, de verdade, que a gente vai se tornar alguma coisa aqui no YouTube. Muita fé mesmo. E eu preciso muito da tua ajuda, porque eu quero, satisfazer vocês aqui sempre com mais e mais e mais, tá ligado? Então vamos junto. Eu já agradeço muito de coração. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!